O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Pare e realmente reflita sobre isso por um instante. Se isso é verdade, e Napoleon Hill provou ao longo de toda a sua vida que é, então por que você não está vivendo a vida que você visualiza todos os dias antes de dormir? Talvez seja porque, como a maioria das pessoas, você está preso a velhos hábitos, medos arraigados e uma autoimagem que já não te serve mais. Hoje, você vai aprender uma técnica poderosa, inspirada nas décadas de estudo de Hill, para remodelar completamente sua mente e começar a transformar sua vida, a partir de hoje. Napoleon Hill observou, ao longo de mais de 20 anos, entrevistando homens como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie, que todos eles compartilhavam um ponto de virada em comum. O momento em que tomaram uma decisão definitiva e sem volta. Uma que cortava qualquer possibilidade de recuo. É precisamente aqui que a transformação começa. Quando um indivíduo decide que não há mais um caminho de volta para seu antigo eu. A maioria das pessoas passa a vida esperando o momento certo para agir. Elas esperam por um aumento de salário, um diploma, apoio da família, um dinheiro extra ou um sinal do universo. E enquanto esperam, os anos passam silenciosamente, corroendo sonhos e extinguindo a confiança. Mas Hill aprendeu que não existe um momento perfeito. Existe apenas o momento em que você decide que, agora, é a hora. E essa decisão é o começo de tudo. Pense em quantas vezes você começou algo com entusiasmo, acreditando, é isso, apenas para a dúvida se infiltrar alguns dias depois. Você começa a pensar, e se não der certo? E se eu perder meu tempo? E se eu falhar? Essa conversa interna é a voz do medo tentando te convencer a ficar no mesmo lugar. O lugar seguro. Mas o medo não desaparece quando você espera. Ele apenas muda de forma. O medo de agir se transforma no medo de nunca ter tentado. E esse, talvez, seja o medo mais paralisante de todos. Quando Hill escreveu sobre o poder da decisão, ele disse que a mente humana é como um exército aguardando ordens. Enquanto você hesita, as tropas não se movem. Mas quando a decisão é dada com convicção, todo o seu ser, corpo, mente e espírito, começa a trabalhar em direção ao que foi ordenado. Agora, aplique isso à sua própria vida. Quantas vezes você soube o que precisava fazer, mas se paralisou tentando prever o futuro? Talvez mudar de emprego, começar um negócio, terminar um relacionamento, cuidar da sua saúde, ou simplesmente dizer não para algo que já não fazia mais sentido. A decisão é sempre o ponto de partida. Quando você decide com convicção, algo invisível se move dentro de você. Sua mente se alinha, o medo perde sua força, e as circunstâncias começam a se reorganizar. Não é mágica, é foco. Seu cérebro filtra tudo o que percebe para confirmar a ordem que recebeu. Se você diz, vou tentar, ele buscará desculpas. Se você diz, eu decidi, ele buscará caminhos. Há uma estatística fascinante da Universidade de Colômbia mostrando como pessoas que tomam decisões rápidas e firmes têm 60% mais chances de alcançar seus objetivos de longo prazo do que aquelas que vivem na dúvida. Isso acontece porque a indecisão drena a energia mental. É como dirigir com o freio de mão puxado. Você se move, mas se esgota e não chega a lugar nenhum. A decisão, por outro lado, libera energia. É como um rio encontrando seu leito e finalmente podendo fluir. A clareza gera movimento e o movimento constrói confiança. É por isso que Hill disse que a decisão é o primeiro ato de fé. A técnica é simples, porém poderosa. Escreva no papel o que você decide mudar a partir de hoje. Seja específico. Evite, quero melhorar minha vida. E escreva algo concreto como, eu decido poupar 10% de tudo o que ganho. Ou, eu decido me exercitar todos os dias, mesmo que seja apenas por 15 minutos. Quando a mente tem uma direção clara, ela começa a buscar oportunidades que antes passavam despercebidas. É como ajustar o foco em uma lente. De repente, tudo parece mais nítido. E quando o medo aparecer, porque ele sempre aparece, lembre-se do que Hill aprendeu observando os grandes. Coragem não é a ausência de medo. É a decisão de agir apesar dele. O medo é o último obstáculo antes da conquista. Sempre que você sentir medo, veja-o como um sinal. Ele mostra que você está precisamente à beira do crescimento.
Decidir é cruzar essa linha, mesmo que tremendo. Porque o verdadeiro fracasso não é cair, é ficar parado, vendo a vida passar. Quando você finalmente diz a si mesmo com convicção: basta, eu decido mudar e não há volta. O universo inteiro começa a se mover. Oportunidades surgem, pessoas aparecem, portas se abrem. E não porque algo mágico aconteceu, mas porque você finalmente deu um comando claro à sua mente e ao mundo sobre quem você escolheu ser. Resiliência é o ponto onde a vida testa quem você realmente é. Todos, em algum momento, enfrentam o dia em que deram tudo de si e ainda assim falharam. O dia em que portas se fecham, críticas surgem e o sentimento de impotência parece insuportável. A maioria das pessoas desiste aqui, porque ninguém se prepara verdadeiramente para o inevitável, o fracasso, a rejeição, a decepção. Mas Napoleon Hill notou algo extraordinário. Grandes realizadores não viam o fracasso como um fim, mas como combustível para ficarem mais fortes. Foi precisamente nesse ponto de dor que a verdadeira força interior nasceu. A capacidade de transformar cada queda em um degrau para o próximo nível. Hoje, a ciência confirma o que Hill sabia há mais de um século. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia descobriram que pessoas resilientes não apenas alcançam mais objetivos, mas também são mais felizes e satisfeitas com a vida. Elas não fogem da dor. Usam-na como uma ferramenta para o crescimento. Essa capacidade de ver aprendizado na adversidade é o divisor de águas entre aqueles que vencem e aqueles que apenas sobrevivem. Hill vivenciou isso intensamente durante a Grande Depressão, quando perdeu praticamente tudo: fortuna, segurança e até o respeito de muitos seguidores. Qualquer outra pessoa poderia ter desaparecido em silêncio, mas ele se reergueu e contribuiu diretamente para um dos discursos mais inspiradores da história, de Franklin D. Roosevelt. A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Essa frase não era apenas retórica, ela nasceu da própria experiência de Hill com o medo, a ruína e o triunfo. Agora, pense na sua própria vida. Quantas ideias você abandonou depois do primeiro não? Quantas vezes você acreditou que o universo estava contra você, quando na verdade era apenas um teste de resistência? Se você tivesse continuado, onde estaria agora? Sem resiliência, cada obstáculo parece uma parede. Com resiliência, cada obstáculo se torna uma escada. Isso é precisamente o que diferencia aqueles que alcançam seus sonhos daqueles que param no meio do caminho. Walt Disney provou isso quando foi demitido por falta de criatividade e viu seu primeiro estúdio ir à falência. Ele poderia ter desistido então, mas usou cada derrota como um laboratório. Ele ajustou, refinou e persistiu até construir um império que mudou o mundo. Este é o poder de se recusar a ser derrotado. Mas resiliência não é sobre fingir que nada dói. É sobre reconhecer a dor, entender o que ela está tentando te ensinar e seguir em frente de qualquer maneira. Hill disse que é nessa decisão silenciosa, de continuar quando tudo parece sem sentido, que a verdadeira transformação acontece. Quando você não desiste, você começa a notar pequenas vitórias que antes passavam despercebidas. As pessoas ao seu redor começam a te respeitar de forma diferente, oportunidades surgem de lugares inesperados e, o mais importante, você começa a acreditar que realmente nada pode te parar. Não porque tudo se tornou fácil, mas porque você se tornou alguém difícil de derrubar. A vida vai te testar de novo e mais uma vez, especialmente quando você menos esperar. Mas quando você entende que cada queda fortalece, cada perda refina e cada dor te molda, o medo perde sua força. Você descobre que a força não vem da ausência de tempestades, mas da capacidade de construir abrigo enquanto elas se enfurecem. Esta é a essência da técnica de Hill. Entender que o fracasso faz parte da fórmula, não um erro no processo. Quando o mundo tenta te empurrar para baixo, é precisamente nesse ponto que a nova versão de você está sendo forjada. Cada golpe pode ser uma sentença ou um degrau, e a diferença reside apenas na sua resposta. Escolher se levantar mais uma vez é a decisão que separa o comum do lendário. Porque no fim das contas, resiliência não é sobre resistir à dor, mas sobre usá-la como uma ferramenta para se reinventar e seguir em frente. Não importa quantas vezes a vida tente te testar novamente. Tudo o que você é capaz de alcançar começa com a imagem que você tem de si mesmo. Napoleon Hill
disse que a autoimagem é o alicerce invisível de todo o sucesso. Ela determina o quão longe você acredita que pode ir, o quanto aceita receber e o quanto sente que merece. É por isso que tantas pessoas inteligentes e talentosas vivem abaixo do seu verdadeiro potencial. Porque, no fundo, elas carregam a crença silenciosa de que não são boas o suficiente. Podem sonhar grande, mas suas mentes, moldadas por anos de dúvida e comparação, as puxam de volta toda vez que tentam subir um degrau. É como correr com um elástico amarrado na cintura. Quanto mais esforço fazem para avançar, mais forte é a força que as arrasta de volta para o mesmo lugar. Toda a sua vida, você foi programado para ver o mundo e a si mesmo de uma certa maneira. Os comentários que você ouviu na infância, as críticas de professores, as comparações com os outros, os fracassos passados, tudo isso formou uma imagem mental que, com o tempo, veio a definir o que você acredita ser capaz de alcançar. E aqui está o ponto em que Hill insistiu. Se essa imagem for pequena, limitada ou negativa, você nunca será capaz de superar a barreira que ela impõe. Não importa o quanto de esforço você dedique, porque o subconsciente trabalha fielmente de acordo com o que ele acredita ser verdade. Se, lá no fundo, você acredita que não merece prosperar, essa crença encontrará 1000 maneiras sutis de se provar. Ela fará com que você procrastine, cometa erros em momentos decisivos e atraia pessoas e situações que confirmem essa convicção. Não por malícia, mas porque sua mente busca constantemente a coerência com a autoimagem que você cultiva. Oprah Winfrey é um exemplo claro de como mudar a própria autoimagem pode alterar o destino. Ela nasceu em circunstâncias que pareciam uma condenação ao fracasso. Pobreza extrema, abuso, rejeição. Tudo indicava que ela se tornaria apenas mais uma estatística trágica. No entanto, ainda jovem, ela fez algo extraordinário. Decidiu forjar uma nova narrativa mental sobre quem ela era. Começou a se ver como alguém influente, confiante, digna de respeito. Passou a falar consigo mesma como um indivíduo poderoso e capaz. Ela visualizou o sucesso muito antes de qualquer sinal tangível sugerir que fosse possível. E gradualmente, o mundo começou a responder à imagem que ela projetava. Essa mudança interna se tornou um ímã externo. Oprah não apenas transformou a própria vida, ela redefiniu o que era possível para milhões de pessoas, provando o que Hill sempre ensinou. Você se torna exatamente aquilo que acredita ser. Mas mudar sua autoimagem não se trata apenas de repetir afirmações positivas em frente ao espelho. É um processo contínuo de reconstrução mental. Hill costumava dizer que o cérebro é como um jardim. Se você não plantar as sementes certas, as ervas daninhas de velhas crenças tomarão conta. Portanto, cada pensamento deve ser intencional. Cada palavra que você usa para se descrever é um tijolo na construção da sua identidade. Dizer frases como não consigo, isso não é para mim, ou sou azarado, reforça a imagem de alguém pequeno, impotente e ineficaz. Mas quando você começa a afirmar com emoção, eu consigo, eu mereço, eu sou capaz, você está lentamente reprogramando seu sistema de crenças. Isso não é mágica, é neurociência. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que a forma como uma pessoa se percebe altera como o cérebro reage aos desafios. Aqueles que acreditam no próprio crescimento ativam áreas ligadas à persistência e à criatividade. Por outro lado, aqueles que se veem como fracassados ativam áreas associadas ao medo e à fuga. Napoleon Hill frequentemente comparava a autoimagem a um termostato. Ele regula o nível de sucesso e felicidade que você está disposto a aceitar. Quando a vida começa a lhe oferecer mais do que esse termostato interno considera normal, você inconscientemente se auto-sabota para retornar à sua zona de conforto. É por isso que tantas pessoas ganham dinheiro apenas para perdê-lo. Entram em relacionamentos incríveis apenas para destruí-los, ou recebem uma grande oportunidade apenas para desperdiçá-la. Elas simplesmente não se sentem dignas disso. Portanto, o primeiro passo para a verdadeira transformação não é mudar o mundo ao seu redor, mas sim mudar a imagem que você vê quando fecha os olhos. Um exercício poderoso que Hill propunha era a afirmação diária. A cada manhã, antes de começar o dia, olhe-se e declare quem você escolhe ser. Não o que você possui atualmente, mas o que você escolhe manifestar. Diga em voz alta:
Eu sou digno de sucesso. Eu sou próspero. Eu sou disciplinado. Eu sou alguém que realiza. Inicialmente sua mente resistirá. Ela lhe dirá que é mentira. Mas, com o tempo, a repetição forja novas conexões neurais. Seu cérebro começa a aceitar essa nova identidade e passa a agir de acordo com ela. Você muda o que acredita ser possível e, então, o possível muda. Quando você decide se ver de forma diferente, o mundo começa a responder na mesma moeda. Oportunidades surgem, não porque o universo mudou, mas porque você alterou o filtro através do qual o percebe. A dúvida perde o controle. A coragem floresce. E de repente, o que antes parecia distante torna-se algo natural. Porque, em última análise, o que a mente humana pode conceber e acreditar, e isso certamente inclui acreditar em si mesmo, pode, sem dúvida, ser alcançado. Ter um propósito claro é como ter um farol aceso na escuridão. Ele não elimina a tempestade, mas evita que você se perca nela. Napoleon Hill descobriu isso logo no início de sua jornada, quando conheceu Andrew Carnegie. Naquela época, Hill era apenas um jovem repórter tentando manter as contas em dia, sem um centavo, sem status e sem ideia do que faria da vida. Mas Carnegie viu algo especial nele, uma vontade de aprender e a coragem de sonhar grande. Ele o desafiou a dedicar os próximos 20 anos a entrevistar as mentes mais brilhantes do mundo. Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell, para descobrir os princípios que tornaram esses homens bem-sucedidos. Esse desafio se tornou o propósito que guiou Hill por mais de 2 décadas. Foi o combustível que o manteve em movimento quando tudo parecia impossível. E é o mesmo para todos nós. Quando o propósito é forte, ele se torna um escudo contra a dúvida, uma energia que o impulsiona para frente quando a fadiga tenta arrastá-lo para trás. A maioria das pessoas não falha por falta de talento, mas porque não sabe exatamente o que quer. Elas acordam, trabalham, pagam contas, sobrevivem, mas sem direção. É como correr uma maratona sem saber onde é a linha de chegada. Você se esforça, mas não avança. Hill afirmou que a ausência de um objetivo definido é uma das causas mais comuns do fracasso. Não porque a pessoa não tenha capacidade, mas porque uma mente sem direção se perde em distrações, desejos passageiros e emoções contraditórias. Quando você define um propósito claro, algo muda na forma como você vive. As decisões se tornam mais simples porque aderem a um único critério. Isso me aproxima do que quero construir ou me afasta? Essa clareza conserva energia e aguça o foco. É o que os cientistas chamam de atenção seletiva, um mecanismo cerebral que automaticamente começa a filtrar tudo o que não contribui para o seu objetivo. E quanto mais clara a sua visão, mais o seu subconsciente trabalha para transformar essa visão em realidade. É por isso que as pessoas bem-sucedidas frequentemente parecem sortudas. Na realidade, elas simplesmente sabem o que estão procurando, e assim, percebem oportunidades que outros ignoram. Mas propósito sem disciplina é apenas uma linda ideia. Hill observou que os maiores vencedores não eram movidos por impulsos momentâneos, mas por um compromisso diário. Eles agiam com disciplina, mesmo quando ninguém os aplaudia, mesmo quando o entusiasmo diminuía. Disciplinar-se é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não sente vontade. É fácil agir quando motivado, mas o verdadeiro crescimento acontece nos dias em que você não quer fazer nada, e ainda assim, faz. Porque é nesse momento que você deixa de ser controlado pelas emoções e passa a ser guiado pela decisão. Thomas Edison é a encarnação perfeita dessa mentalidade. Antes de criar a lâmpada elétrica, ele falhou milhares de vezes. Qualquer pessoa comum teria desistido após a 100ª tentativa. Mas Edison disse a famosa frase: "Eu não falhei. Eu apenas encontrei 10.000 maneiras que não funcionam." O que o manteve em frente foi seu propósito, o desejo ardente de iluminar o mundo. Esse propósito transformou a frustração em combustível. Hill chamou isso de fé aplicada. Acreditar tão fortemente em sua visão que a mente simplesmente não aceita o fracasso como opção. Agora, imagine como seria sua vida se você vivesse com esse nível de clareza e disciplina. Cada manhã, você saberia precisamente por que está saindo da cama. Suas ações deixariam de ser meras reações e se tornariam movimentos conscientes em direção a algo maior. Os dias não pareceriam mais repetições intermináveis, mas se tornariam capítulos significativos em uma história.
E curiosamente, quando você vive com propósito, as pessoas percebem. Elas sentem que há algo diferente em você. Sua presença inspira, sua energia é contagiante, e as portas começam a se abrir. Não por acaso, mas porque o mundo respeita aqueles que sabem o que querem. Mas há outro fator crucial que Hill enfatizou e muitos ignoram: o seu ambiente. Você pode possuir propósito, disciplina e visão, mas, se permanecer cercado por pessoas vivendo na escassez mental, que reclamam, duvidam e ridicularizam o progresso, mais cedo ou mais tarde, essa energia o puxará para baixo. Você é a média das 5 pessoas com quem passa a maior parte do tempo, afirmou Hill. Isso não é uma metáfora, é ciência. Estudos mostram que até o comportamento financeiro e os níveis de felicidade são influenciados pelo círculo social. Se você se associar com aqueles que se contentam em apenas sobreviver, achará normal não prosperar. Mas se você começar a se cercar de pessoas que pensam grande, se desafiam e evoluem, sua mente se expande por osmose. Mudar seu ambiente é frequentemente o passo mais desafiador, porque exige coragem para se afastar do familiar. Mas é também o passo que acelera toda a sua transformação. Substitua uma conversa cheia de reclamações por um livro inspirador. Troque o tempo gasto com aqueles que o drenam por momentos, com aqueles que o elevam. Siga mentores, mesmo de longe, e alimente sua mente com conteúdo que constantemente o lembre do que é possível. É assim que você começa a moldar não apenas sua rotina, mas seu destino. E à medida que você mantém esse padrão, algo extraordinário acontece. A disciplina deixa de ser um esforço e se torna um reflexo. Pequenas ações diárias tornam-se automáticas, como escovar os dentes. A consistência substitui a oscilação. E é nesse ponto que o sucesso deixa de ser uma possibilidade distante e se torna uma consequência natural. Porque quando propósito, disciplina e ambiente estão alinhados, você entra em um estado de fluxo, uma harmonia mental e emocional, onde tudo parece se mover com menos resistência. É nesse estado que a vida começa a se transformar rapidamente. As pessoas chamam de sorte, destino, coincidência. Mas Hill se referia a isso como a lei da vibração. O princípio de que tudo no universo responde à frequência em que você opera. Quando seu propósito é claro, sua mente está focada e suas ações são consistentes, você começa a vibrar na mesma frequência daquilo que deseja. E aquilo que antes parecia distante começa, pouco a pouco, a se aproximar de você. Portanto, se há uma coisa que você pode fazer a partir de hoje, é definir o seu porquê. Não um desejo vago, mas um propósito real, específico e carregado de emoção. Algo do qual você se orgulharia ao olhar para trás no futuro. Então, comprometa-se com ele diariamente, com disciplina, paciência e fé inabalável. Porque o segredo não está em esperar pelo momento perfeito. O segredo reside em se tornar a pessoa certa, alguém que age mesmo quando o mundo ainda não entendeu bem. Uma vez que esse alinhamento acontece, nenhuma força pode impedir o seu progresso. Uma mente resoluta, um coração com propósito e uma rotina disciplinada formam a combinação mais potente que se pode imaginar para remodelar não apenas a sua vida, mas todo o seu destino. A verdadeira mudança começa no momento em que você decide assumir o controle da sua própria mente. É nesse momento exato, quando você escolhe conscientemente o que pensar, o que acreditar e para onde direcionar sua energia, que o mundo ao seu redor começa a se transformar. A técnica de Napoleon Hill não se trata apenas de sucesso material. Ela é sobre reconstruir-se de dentro para fora, alinhando sua determinação, resiliência, autoimagem e propósito, até que sua mente se torne o projeto perfeito para a vida que você aspira viver. E é precisamente por isso que a lição mais crucial deste vídeo não é o que você ouviu, mas o que você escolhe fazer com ele a partir deste momento. Porque conhecimento sem aplicação é meramente informação. Mas o conhecimento aplicado se transforma em poder. E esse poder é o que o capacita a reescrever sua história. Um pensamento de cada vez, uma tipo de ação de cada vez. Então, se algo dentro de você foi despertado, se você sente um impulso para agir, para se libertar do antigo e para se reconstruir, não ignore esse ímpeto. É o seu potencial batendo a porta, pedindo para ser deixado entrar. Continue alimentando essa energia, porque no próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora, você subirá mais um degrau em sua jornada de transformação,
expandindo sua sabedoria e se tornando 1% melhor do que é agora. Obrigado por me acompanhar até aqui. Tem sido uma honra caminhar ao seu lado por esta fase da sua evolução. Vejo você no próximo vídeo.